Olá, está no ar MP Cidadão. E na edição de hoje, você vai conhecer os detalhes da implementação do MPRJ na nuvem. Você também vai ficar por dentro das principais notícias do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. E aqui no estúdio, nós vamos falar sobre colaboração premiada com o promotor de justiça Emerson Garcia, ele que é consultor jurídico do MPRJ. Está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E o MPRJ está sempre antenado às novas tendências tecnológicas. Prova disso é que todos os arquivos de dados da instituição serão armazenados na nuvem. Veja conosco. Todos os dias, inúmeros documentos são produzidos nos computadores do Ministério Público do Rio de Janeiro. Planilhas, ordens de serviço, processos, e-mails, comunicações internas. Para aumentar a velocidade de processamento de tantas informações, o Ministério Público começou a utilizar dos serviços digitais em nuvem, ou seja, supercomputadores localizados em uma central distante recebem, pela internet, as informações geradas em cada um dos computadores do MPRJ. Por lei, estes computadores que armazenam dados de instituições públicas devem estar localizados em território nacional. O serviço permite a utilização de vários aplicativos que facilitam os trabalhos individuais ou em grupo, mesmo que os membros da equipe estejam distantes um do outro. Bom, seria o acesso de qualquer lugar, a partir de qualquer dispositivo, a todo o ferramental necessário para o desenvolvimento das tarefas de membros e servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Mais do que um escritório virtual, ou mais do que carregar consigo um pendrive ou com os documentos que eu preciso trabalhar, eu também levo comigo, em qualquer lugar, todos os documentos, aplicativos e contato com a minha equipe. Eu levo aplicativos e soluções para audioconferência, videoconferência, chat, quadro de controle de tarefas, de controle de projetos. Eu consigo acompanhar em tempo real, de qualquer lugar, a partir de qualquer dispositivo, todas as tarefas que estão sendo desenvolvidas pelo meu time, por exemplo. A plataforma MPRJ em nuvem está disponível para quase metade dos membros e servidores do Ministério Público Fluminense. Até o final de 2019, todos já terão em mãos esses recursos. Aqueles que já estão se utilizando dos aplicativos, como é o caso dos servidores aqui da Secretaria de Tecnologia de Informação e de Comunicação, a STIC do MPRJ, aprovaram a nova tecnologia. O Wellington é um entusiasta da tecnologia digital e já sentiu na prática as vantagens dos aplicativos de trabalho. É uma ferramenta bem flexível nesse trabalho colaborativo, né? Ele permite edição de documentos simultâneos, o compartilhamento desse documento e visualização por diversos dispositivos, seja seu celular, seja sua máquina pessoal, seu aparelho de casa. Então, para trabalho colaborativo é um ganho sem precedente. A estimativa é de que a nuvem digital gere economia de R$300 mil por ano ao Ministério Público. Uma das causas da redução de gastos é que o MPRJ não vai mais precisar comprar licenças para uso de programas em cada novo computador adquirido. Os serviços em nuvem não irão eliminar a necessidade destas máquinas, que são próprias do Ministério Público, mas vão garantir a elas mais espaço de memória e velocidade no processamento de informações. A segurança das informações armazenadas em nuvem é garantida. Todos os arquivos, todos os e-mails, todas as informações armazenadas nessa plataforma estão criptografadas com a base numa chave criptográfica do dono dessa informação. Nem mesmo a área de TI tem acesso a esses dados. Mas muito mais do que isso, traz a segurança de eu ter um ambiente único onde eu posso aplicar ali todas as regras necessárias de segurança e garantir que essas regras estão sendo utilizadas, o que por vezes é difícil quando eu tenho diversos equipamentos espalhados,
pendrives sendo conectados no equipamento, que eu não sei se o antivírus, por exemplo, está atualizado. Então, se eu tenho um ambiente centralizado, eu foco toda a minha atenção na segurança de um só ambiente e não de, por exemplo, 10 mil, 8 mil computadores espalhados por todo o estado. Então, eu garanto que esta plataforma é mais segura do que a que nós utilizamos atualmente. E agora vamos ver o que foi notícia no Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. Acompanhe. Olá, José Fernandes. E o nosso primeiro destaque de hoje une tecnologia e educação. É que o Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Gussen, assinou um convênio com a Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC, para o intercâmbio de informações. De acordo com o documento assinado pelo PGJ e pelo secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, os dados de interesse público e institucional que integram a base de dados da SEDUC e da plataforma digital MP Mapas passarão a ser compartilhados pelas duas instituições. O outro destaque, diz respeito à segurança pública. O MPRJ, por meio do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública, o GAESP, atua no combate ao processo de sucateamento da Polícia Civil Fluminense e já vem obtendo, no campo administrativo, relevantes conquistas que resultaram na melhoria das condições de trabalho na corporação. Vale destacar que nos últimos 2 anos tramitam no GAESP inquéritos civis com investigações sobre a situação da polícia, com o viés de fiscalizar e viabilizar a implementação de políticas públicas que permitam à instituição exercer plenamente as suas funções constitucionais. Para terminar, o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, o GAEC, ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa com requerimento de liminar de indisponibilidade de bens contra o então diretor financeiro e administrativo da Transpetro, Rubens Teixeira, à época da vigência do contrato da estatal com a CWM Transporte Executivo Limitada. A ACP aponta o uso indevido do veículo oficial e dos serviços de motoristas contratados pela Transpetro para tarefas pessoais, em dias nos quais não havia expediente na estatal, como sábado, domingo, feriado, bem como durante as férias do diretor. Por hoje é só, José Fernandes. E você de casa, para saber mais notícias aqui do MPRJ, acesse o nosso site www.mprj.mp.br. É com você aí no estúdio, Zé. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas você não saia daí porque MP Cidadão volta em 1 minuto. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e o nosso tema hoje é um tema dentro do direito penal. E nós recebemos aqui no nosso estúdio o promotor de justiça Emerson Garcia, ele que é consultor jurídico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e também diretor da revista Direito. Doutor Emerson, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. E eu queria começar aqui com o tema do nosso programa, a Lei 12.850. O que fala essa lei exatamente? José Fernandes, a Lei 12.850 é a denominada Lei das Organizações Criminosas. Ela surgiu num contexto em que o Estado brasileiro via-se sufocado pelo crescimento de grupos que estavam tomando de assalto distintas searas da nossa convivência social, política e econômica. A Lei das Organizações Criminosas, ela aperfeiçoou a concepção de quadrilha ou bando, originária do artigo 288 do Código Penal. Já tínhamos tido uma lei de organizações criminosas, a Lei 9.034, que não foi muito bem sucedida pela timidez dos instrumentos que instituiu, então surgiu esse diploma normativo. Qual é o objetivo dessa lei? Essa lei definiu organização criminosa, estabeleceu mecanismos de investigação, benefícios para o réu colaborador ou investigado colaborador, estabeleceu tipologias penais para que eles de alguma forma influíssem nessas investigações e também estabeleceu regras procedimentais para que o juiz
perseguisse no âmbito do processo penal. Então, a Lei 12.850, ela considerou organização criminosa como sendo aquela associação de caráter permanente em que há divisão de tarefas e que é composta por 4 ou mais pessoas direcionadas à obtenção de vantagem direta ou indireta em razão da prática de infrações penais cuja pena combinada seja superior a 4 anos ou que tenha um caráter transnacional. Além disso, ela estendeu o conceito para aqueles ilícitos previstos em tratados ou convenções internacionais firmados pela República Federativa do Brasil, com início de execução no território nacional e projeção de efeitos no exterior ou vice-versa, e também para aquelas organizações direcionadas à prática dos atos terroristas. Então, nesse momento, com o surgimento da Lei 12.850, nós passamos a ter a organização criminosa, que é composta por 4 ou mais elementos direcionados à prática de ilícitos mais graves. E, paralelamente, temos a associação criminosa do artigo 288 do Código Penal brasileiro, antigo crime de quadrilha ou bando, que conta com 3 ou mais participantes para a prática de infrações penais, quaisquer que sejam elas. Então, essa é a figura base das organizações criminosas. Com relação ao número de partícipes dessa organização, o crime de quadrilha, que o senhor falou do artigo 288 do Código Penal, houve alteração numérica? Houve, como eu disse, a organização criminosa ela é composta de 4 ou mais participantes. Ou seja, no mínimo 4. No mínimo 4. E a associação criminosa do artigo 288, antiga quadrilha ou bando, contenta-se com 3 ou mais. Na redação anterior do artigo 288 do Código Penal, eram 4 ou mais participantes. Então, agora nós tivemos essa diferenciação. 3 nós podemos incluir no âmbito do artigo 288 do Código Penal para aquela reunião direcionada à prática de qualquer infração penal. A organização criminosa exige 4 ou mais para a prática de infrações penais de maior gravidade. E a partir do momento que nós enquadramos determinado grupamento, determinada reunião de pessoas de caráter permanente, com divisão de tarefas, no conceito de organização criminosa, nós atraímos toda uma técnica de investigação, toda uma técnica procedimental que visa aumentar o poder do Estado em coibir esse tipo de ilícito. A investigação ela foi sensivelmente robustecida com a previsão de uma série de técnicas, com a retração de amarras anteriormente opostas ao acesso à informação, com o objetivo de coibir esse tipo de ilícito. Pois, doutor Emerson, a materialização da quadrilha, vamos dizer assim, ela se transmutou com o tempo, né? Quando eu estudei direito penal lá atrás, a ideia que a gente tinha de quadrilha é que era um grupo de pessoas que normalmente era localizado e preso em flagrante. Essa unidade agora de pessoas, ela não precisa necessariamente ser formada de pessoas que estejam no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? É possível você ter uma quadrilha sem que necessariamente alguém esteja um do lado do outro fisicamente. Perfeito, a sua observação é muito interessante. A organização criminosa contemporânea, ela reúne indivíduos que não raras vezes sequer estão no mesmo território. Eles podem estar no território nacional, enquanto outros em países alienígenas, ou em bases territoriais diferentes, exercendo funções diversas e não poucas vezes sequer com contato físico imediato. A organização criminosa, ela se aprimorou. E se o Estado não se aprimora, o Estado desorganizado não consegue lutar contra o crime organizado. Então, o objetivo da Lei 12.850 foi aparelhar o Estado, dando-lhe instrumentos para que ele pudesse fazer face ao crescimento dessas organizações criminosas. Porque se nós pararmos para pensar, quando nós nos deparamos com um homicida, o homicida, tecnicamente, é aquele que tirou a vida de outrem de modo doloso. Matar alguém é o tipo penal do artigo 121 do Código Penal. Mas nós temos homicidas em série, que são aqueles que desviam verbas da educação, da saúde e deixam nossa população simplesmente padecer a própria sorte. Então, as organizações criminosas, elas abrigam os grandes homicidas do território nacional, mas eles são homicidas sem puxar o gatilho. Agora, doutor Emerson, a sociedade tem a impressão de que leis penais mais duras, elas fazem com que o crime diminua, que haja uma diminuição criminosa. Como é que o senhor vê essa questão? A funcionalidade da lei penal, ela tem atraído inúmeras discussões por parte das escolas penais. Qual é a funcionalidade da pena? A pena ela busca retribuir o mal, ela busca prevenir a prática do ilícito. Nós temos uma prevenção de ordem geral, alcançando todos os meliantes em potencial. Nós temos uma prevenção de ordem especial, evitando que aquele que venha sofrer a pena volte a delinquir.
Então, há muitas controvérsias sobre a funcionalidade da pena e, em particular, da lei penal. A visão que eu tenho tido, pelo menos sob a ótica pragmática, a partir de dados empíricos colhidos na realidade, da pesquisa científica, é a seguinte: a lei penal, por mais dura, por mais exacerbada que seja, ela nunca vai conter a criminalidade. O que pode conter certos aspectos da criminalidade é a lei penal que alcance a realidade, aquela que se projete efetivamente em nossas vidas e na qual o criminoso faça sentir os efeitos dos seus atos. Essa lei penal, ela pode alterar em algo. E quando nós falamos nessa lei penal, essa percepção da forma como a lei penal pode agir sobre o criminoso, ela tende a apresentar variações conforme a condição socioeconômica desse criminoso. Doutor Emerson, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo. Esse assunto é muito bacana. Eu não quero perder nenhuma sílaba dessa história. Então a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente retoma novamente o tema com o doutor Emerson. Não saia daí, MP Cidadão volta em 1 minuto. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e o tema hoje está muito bacana. A Lei 12.850, nós estamos abordando aqui vários aspectos e no bloco anterior eu interrompi o doutor Emerson Garcia, ele que é consultor do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, numa questão que é uma questão que é pouco aprofundada nos debates de direito penal. Se a pena ela intimida o criminoso. Eu interrompi o doutor Emerson. Doutor Emerson, eu queria que o senhor retomasse daí. Em conclusão às considerações anteriores, a minha observação é a seguinte: a percepção do criminoso em relação à pena, ela tende a oscilar conforme sua condição socioeconômica e a equação que ele forma a respeito do risco e do benefício que ele vai obter com a prática infratora. Quando nós pegamos uma pessoa de baixa condição socioeconômica, o que é muito comum no Brasil, em que a educação é objeto de luxo, e boa parte da nossa população não tem acesso a prestações básicas para uma vida digna, essa pessoa que se dedica à prática da criminalidade, ela não tem a mínima noção a respeito da lei penal ou a respeito das consequências dele praticar este ou aquele ato ou ele desistir da prática daquele ato. Ele será movido por outros impulsos. Ele irá analisar o benefício imediato que ele irá obter e sabe do risco de vir a ser preso. As consequências daí para frente, a experiência tem ensinado, fogem da esfera de previsibilidade dessa espécie de infrator. Agora, um infrator de uma condição socioeconômica mais elevada, o que é típico dos infratores, daqueles que praticam crimes do colarinho branco, ele normalmente vai considerar na sua equação os riscos que ele vai correr e a probabilidade da lei penal vir a ser aplicada. Então, quando nós falamos de uma reforma penal, nós temos que ter em mente, principalmente, permitir que a lei penal alcance a realidade. Não adianta nada tipificar uma infração penal e considerá-la como sendo um crime hediondo, combinar uma pena de 30 anos de prisão, se os infratores em potencial sequer tiverem notícias de condenações daquela espécie. Isso em razão da ineficácia do aparato estatal para fazer valer a lei penal, que é bela na aparência, mas que não alcança a realidade. Doutor Emerson, a sociedade também tem uma percepção que, mesmo na aplicação da sanção, há uma distinção em relação ao status quo do condenado. Quando o condenado é de alto extrato da sociedade, ele acaba indo para penitenciárias menos agressivas ao seu cotidiano do que aquele indivíduo que cometeu o crime, sendo ele de baixa renda ou de baixa instrução. Qual a visão que o senhor tem? De um modo geral, o Poder Judiciário, quando vai determinar o encarceramento de alguém ou permite que essa pessoa seja mantida encarcerada ao ser presa em flagrante delito, ele necessariamente vai avaliar o grau de periculosidade daquele infrator, o risco que ele oferece para a coletividade e a probabilidade, lógico, que ele venha praticar novas infrações penais. Se nós temos pessoas com um nível de instrução menor, com uma condição socioeconômica menor, muitas vezes sem um emprego fixo, tendencialmente o Poder Judiciário vai avaliar uma maior probabilidade que aquela pessoa volte a delinquir. E no raciocínio oposto também ocorre. Normalmente as pessoas que têm um poder aquisitivo mais elevado, historicamente, sempre foram vistas como sendo aquelas que causam uma menor lesividade social. Mas essa visão histórica, pouco a pouco, ela tem cedido lugar a uma visão essencialmente realista.
O que é o realismo sob esse prisma do Poder Judiciário, da análise que ele deve fazer dos infratores? Aqueles infratores que ocupam o alto escalão do poder político e econômico, eles apresentam uma lesividade incrivelmente superior que a dos pequenos infratores. Por que a lesividade é incrivelmente superior? Porque eles têm o poder de alcançar um número maior de vidas e a impunidade no alto escalão do poder tende a gerar uma onda de infrações a partir dela, porque cria-se no sentimento coletivo de que a probabilidade de uma punição é muito reduzida. Então, nós devemos punir de modo exemplar aqueles que ocupam os altos escalões do poder econômico, porque, tendencialmente, eles vão ter um efeito multiplicador sobre as demais camadas sociais. Então, na medida que se endurece a aplicação de uma sanção para esse andar de cima, como alguns jornalistas gostam de citar sempre, né? Esse cálculo que se faz antes do cometimento de crime, ele pode levar em consideração que se o delinquente for preso, a sanção vai ser muito mais dura, né? Perfeito, mas esse cálculo deve considerar principalmente os instrumentos de investigação de que o Estado irá dispor para fazer com que a lei penal alcance a realidade. Há um jurista da Idade Média, Bonifácio, em que ele dizia que as leis humanas, com demasiada frequência, são como teias de aranha. Elas aprisionam as pequenas moscas e são dilaceradas pelos grandes pássaros. O nosso desafio é não permitir que os grandes pássaros continuem a dilacerar as nossas leis penais. E esse quadro está se alterando, isso é perceptível. Nós temos grandes empresários, políticos influentes presos na nossa realidade, isso graças ao redimensionamento da nossa concepção da punição do ilícito que passa pelo robustecimento da investigação penal. Mas para que isso continue a funcionar, é necessário que a sociedade brasileira tenha a percepção das tentativas de manipulação. Quais são as tentativas de manipulação? Dizer que, na verdade, os algozes da população brasileira são aqueles que estão perseguindo os infratores, não os infratores em si. Como esses infratores movimentam cifras muito elevadas, é natural que eles estejam cercados de profissionais, cada qual na sua área de habilitação, que vão tentar fazer crer, junto à opinião pública, de que eles estão sendo perseguidos, que a justiça não está sendo feita. Doutor Emerson, a maior parte desses criminosos, dessas organizações criminosas, elas acabam atuando sobre dinheiros públicos, sobre o erário público. Nesse sentido, é possível a gente sonhar que os delitos contra o erário público eles possam diminuir? Não por uma razão moral interior desses ocupantes desses postos, mas por justamente temer as consequências de uma lei mais dura? Se nós robustecermos a lei penal sob o prisma do quantitativo de pena passível de ser aplicado ao agente, isso não será suficiente. A forma de combater o desvio do dinheiro público, acima de tudo, é robustecendo os mecanismos de controle interno e externo. O artigo 74 da nossa Constituição prevê que cada estrutura estatal de poder deve ter um controle interno. E esse controle interno deve interagir com o controle externo. Essa não é a nossa realidade. Aqui no Brasil, cada estrutura orgânica quer deter competências próprias, quer segmentar a informação e, a partir daí, obter algum dividendo. Quando nós tivermos um sistema em que todos os instrumentos de controle, interno e externo, por dever funcional, ajam de modo conjunto, a tendência é de que os resultados sejam muito melhores. Eu queria até abordar um aspecto que aí a gente cai um pouco no aspecto político, né? Porque os tribunais de contas no Brasil inteiro, eles são compostos por articulações políticas, né? Isso acaba causando uma influência muito grande na análise dessas contas, né, doutor Emerson? Esse é um aspecto muito lamentável. Nós temos exemplos no Brasil em que pessoas foram alçadas como a posição de conselheiro dos tribunais de contas estaduais e que sequer têm nível superior, quando é necessário uma notória especialização contábil, econômica, jurídica, financeira para exercer aquela função. Além da reputação ser ilibada. Além da reputação ser ilibada. Então, tem indivíduos que não têm uma reputação ilibada, pelo contrário, têm uma reputação no anverso, um outro tipo de reputação, e são alçados às Cortes de Contas. Os tribunais de contas, instituídos aqui no Brasil pela influência firme de Rui Barbosa, eles devem desempenhar um papel muito importante. Mas para que esse papel seja desempenhado, é necessário que os tribunais de contas, acima de tudo, tenham transparência na informação.
Se os tribunais de contas permitirem que as informações em seu poder sejam conhecidas da população pelas demais estruturas estatais de poder, a tendência é que o seu papel seja potencializado. Doutor Emerson, nosso programa está muito bacana, mas infelizmente a gente vai ter que ficar por aqui. Mas você não sai de perto da gente, fique sempre na TV Justiça, porque nós vamos fazer outros programas aqui com o doutor Emerson Garcia. Eu agradeço muito a participação dele conosco hoje aqui. E se você quiser enviar suas críticas e sugestões, você as mande para o nosso endereço eletrônico que está aparecendo aí na base do seu vídeo. Eu fico aqui mais uma vez, fique sempre conosco na TV Justiça. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau.